Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, se a gente tivesse uma mídia amiga do povo, uma situação como essa jamais existiria. Mas é uma pena que eu tenha que fazer esse vídeo e mesmo assim você vai ver as palavras adocicadas da mídia, porque estão a favor dessa política de privatizar tudo. Os grandes grupos financeiros que estão sendo responsáveis por isso são os mesmos que anunciam na mídia. Então, eles não vão ficar contra a mão que alimenta eles. Então veja aqui, ó, Petrobras deve anunciar aumento de diesel nessa sexta. Fontes avaliam entre 12% e 14% de alta. Eles vão anunciar. Mas colocam deve para ficar aquela coisa, as pessoas não ficarem tão irritadas. Mas o fato é esse aqui, ó. Importadores apontam que desfasagem já bateu 18%, o que equivale à diferença de R$ 1,8 por litro. Em reunião, membros do Conselho de Administração da companhia ligados ao governo sugeriram que seria razoável esperar mais alguns dias. O que eles querem que espere é passar as eleições. Mas, a partir do momento que o Michel Temer, maldito, traidor, bandido, deveria estar preso, criou essa política de PPI, como eu tenho explicado incansavelmente, PPI se paga em países que não têm petróleo. O Brasil tinha, e ainda por cima autossuficiente, tanto na distribuição como no refino. Menos de 10% precisava ser trazido de fora, importado. E que se fosse cobrar, cobrasse esse tanto. O governo fala em 20%. Mentira, nunca foi. Os próprios petroleiros já tinham avisado que se as refinarias nossas tivessem trabalhado com 100% da capacidade, daríamos conta de passar dos 100%. Nós mostramos esse trechinho aqui, faço questão de mostrar de novo só para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Tá aí a fala do Anselmo Braga, coordenador do Sindipeto Minas Gerais. Então, contra fatos não há argumento. Nós poderíamos dar conta de refinar todo o nosso petróleo e ainda sobrar para vender. O que é que acontece? O governo, Michel Temer, representante de banqueiros, assim como é Paulo Guedes e Bolsonaro, ele sabia dessa verdade. Então o que é que ele fez? Ele começou, junto com esse governo, a entregar as nossas refinarias e as nossas distribuidoras. Hoje nós já perdemos 50% da nossa capacidade. Com o que se tem hoje, que ainda é estatal, não é possível atender a demanda do país, porque temos apenas 50%. Então esteja a empresa aqui dentro ou lá fora, é a mesma coisa, porque ela pertence à iniciativa privada. É isso que você precisa entender. Então, nesse caso, meus queridos irmãos, sendo essa a verdade, a nossa empresa pertence a ele 50%, refinarias e distribuidoras. Quando o governo agora, o governo cretino, está falando em mudar o PPI, ele realmente não pode fazer, porque se ele fizer, vai ter desabastecimento no país. As nossas refinarias não vão fazer para nós, vão importar. Tudo porque eles privatizaram. E qual é a ideia dele? A ideia dele é fazer a cara de um agente duplo, tá certo? Ele está fazendo o papel de um agente duplo. Ao mesmo tempo que ele tenta parecer estar do lado do povo, como ele colocou a culpa aqui nos impostos e ICMS que os governadores cobram, e eu já expliquei que nunca foi esse o problema, nunca foi. Se você cobra 33%, por exemplo, como o estado de Pernambuco, é altíssimo, é um roubo, mas se é 33% em cima de R$1, você não vai sentir tanto, porque vai ser o quê? Vai ser 33 centavos. No tempo que era 2,75, R$3, 33% ia dar o quê? 96, 97 centavos, R$1 que seja. Certo? Dos R$3, R$1 você pagava de imposto. É muito. Mas o que realmente é o problema é quando você diz, olha, não é mais R$3, agora é 10, é R$11. Esse é o problema. E quem determina isso? O PPI. Então não adianta você querer mexer no que os governadores cobram de porcentagem, sendo que quem está determinando o preço são as empresas privadas, são os banqueiros. Porque mesmo que os impostos sejam zerados, ainda assim o preço vai continuar seguindo a paridade internacional e dependendo do que eles façam lá fora, ele pode chegar a R$25 o litro mesmo sem cobrar imposto nenhum. O que acontece quando o governo abre mão de imposto é empobrecer e enfraquecer o próprio sistema político, que fica mais dependente da iniciativa privada e dos investimentos deles e de doações. Literalmente, eles começam a se vender como prostitutas, mais do que já fazem, porque cada vez a União arrecada menos nesses setores, tem menos autonomia, vai precisar mais da iniciativa privada, vai precisar cobrar mais ainda imposto em outras áreas do povo. É isso que acontece na prática. E as pessoas simplesmente não entendem, meu irmão. Deixa eu ler a matéria aqui pra gente ter a noção do que eles estão falando. Uma matéria de 16/6/2022. A Petrobras vai anunciar na sexta-feira, estão dizendo pode, mas vai. Reajuste no valor cobrado das distribuidoras para a venda de óleo diesel. O novo preço entra em vigor a partir de sábado, dia 18. Fontes da companhia disseram
que o aumento previsto gira em 12% e 14% do valor atual. Pela mistura com o biodiesel, que representa 10% da composição do que é vendido nos postos, o impacto na ponta será um pouco menor do que o anunciado para as distribuidoras. A defasagem atual do diesel, aferida pela Associação Brasileira dos Importadores, é de 18%, ou o mesmo que seria R$ 1,08 por litro. O último aumento no valor do combustível passou a valer no dia 10 de maio, 37 dias atrás. Naquela época, a alta foi de 8,8%, mas não conseguiu frear o desequilíbrio em meio à escalada internacional dos preços. Em reunião extraordinária nesta quinta, o Conselho de Administração da Petrobras debateu o aumento dos preços dos combustíveis. Conselheiros apontaram que foram apresentadas informações sobre a necessidade de aumentar o preço e relatórios atualizados sobre o risco de desabastecimento do diesel. Isso é verdade, exatamente pelo que eu falei para vocês. Agora, se vocês tivessem uma mídia limpa, deveria ser obrigação dela passar 24 horas por dia informando as pessoas por que esse aumento está sendo gerado e como funciona o sistema. Aqui, meu irmão, se você não entendeu bem, volte, eu posso explicar milhares de vezes em outros vídeos, porque é exatamente isso. O governo privatizou as nossas refinarias e distribuidoras e agora, para mexer nesse PPI fica complicado, justamente porque não somos mais autossuficientes, só temos menos de 50%. Sendo assim, não dá para simplesmente mudar o preço de paridade, porque vai gerar realmente desabastecimento. As empresas privadas que estão aqui dentro, que compraram as nossas refinarias, não são obrigadas a vender para nós. Elas simplesmente vão importar, gerando sim um desabastecimento na nação. Isso é um fato. Durante a reunião foi reforçada a autonomia estatutária para que a diretoria tome as decisões relativas ao aumento dos preços de combustíveis. Na discussão, conselheiros ligados ao governo sugeriram que seria razoável esperar mais alguns dias antes de aplicar o aumento no diesel. No entanto, a definição de preço é de competência da diretoria da empresa e não do conselho da companhia. Duas reuniões entre a cúpula da Petrobras e os ministros de Minas e Energia e Casa Civil foram realizadas nessa semana. A primeira, segunda-feira, dia 13, foi presencial no Palácio do Planalto. A segunda, na quarta, dia 15, foi virtual. O discurso do governo foi de que não há risco de desabastecimento e que seria bom evitar o aumento do preço dos combustíveis. Agora, presidentes e diretores da Petrobras, no entanto, defenderam a paridade internacional sob o risco de falta de diesel no país. O que eles estão fazendo é o que eu falei e venho falando aqui. Você vê que é um argumento só, meus irmãos, porque não é baseado em achismo, certo? Então, é fato que quando se fala em mexer no PPI, o preço de paridade internacional, eles logo uma ameaça de desabastecimento, e é uma ameaça real e legal. Se eu tenho minha empresa, como eu digo a vocês aqui, se a gente se juntasse, vamos fazer aqui a nossa empresa encarando, todos nós aqui, pegasse tudo que a gente tem e comprasse uma refinaria dessa, se a gente tivesse grana para isso, se desse, né? Depois que a gente fosse o dono, que a gente comprou, pagou com a nossa moeda, por que a gente vai vender por R$2, por R$3, a gente pode vender lá fora por 7? Teria lógica nós concordarmos com isso depois que a gente pagou? Óbvio que não. Agora, isso eu e você que somos brasileiros, imagine bancos, grandes grupos internacionais, por que eles vão fazer isso? É lógico que não, eles não compraram para fazer caridade, eles compraram para ganhar dinheiro. E o governo sabia disso, e sabe. Deixa eu continuar aqui só para você não perder um fio da ninhada. A Casa Civil chegou a mandar um ofício atendendo um pedido da Petrobras para tentar frear o aumento. O documento, no entanto, foi visto pela estatal como inócuo, já que não trazia projetos ou promessas objetivas que amortizassem ou oferecessem suportes sociais aos impactos do aumento. Quando ele fala aqui suportes sociais, quer dizer o quê? O governo pagar a diferença, já que não quer que passe para o povo, então que subsídio, né? Que pague a diferença. Ou seja, o documento não oferecia nada que pudesse frear o reajuste. Hoje o preço médio do litro do diesel comum no país é R$ 6,87. Já o diesel do tipo S10 custa em média R$ 7,01. Os valores são consequência de uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, que afere o valor em mais de 4.500 postos de combustíveis pelo país. Eu abasteci a nossa mimosa S10, família, nunca vi um absurdo desse, paguei mais de R$400 para encher o tanque. É surreal, literalmente surreal. Eu fico imaginando os caminhoneiros, né, o que é que estão passando com esse desgoverno que está aí. O canalha, né, faz esse tipo de vídeo que a gente vai ver aqui e vamos analisar juntos, e eu vou dizer a você por que é que ele é canalha. Vamos ver juntos. Eu espero que a Petrobras queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina. Nesses dias que nós estamos negociando aqui, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares, nessa negociação. Eu só posso entender que seria um reajuste da Petrobras agora em interesse político para atingir o governo federal. Essa interesse aí. Espero que a Petrobras não reajuste os combustíveis. Repita, agente duplo, ele está fazendo esse serviço, ele quer que a Petrobras segure os preços até ele se reeleger, depois pode subir à vontade. E ele é o sócio majoritário, certo? Ele ainda é o sócio majoritário. A Petrobras é uma empresa mista, porém com controle estatal ainda.
A ideia dele é colocar a estatal agora como esquerdista, como uma empresa destruidora de nação, para que as pessoas aceitem vender, que é o que ele quer fazer. Ele quer chegar nesse ponto. Com esse discurso ele se isenta da culpa e ainda por cima consegue atingir o seu segundo objetivo, que é a privatização total. Justamente para esses caras que estão causando esse aumento, é para quem eles querem passar o controle total. Inclusive quando eles falam em abrir o comércio, não, vamos trazer outras, né, petrolíferas para cá, e dessa maneira vai ter livre comércio. O pessoal acha que livre comércio é como se fosse uma barraquinha de coco. Olha, eu vou tirar meus cocos, vou vender aqui, seu Joaquim também, seu Bendito também, e assim vai gerar preço. Não. No caso do petróleo, todos esses preços são tabelados, não importa se é nacional ou internacional. As únicas que podem fazer frente a isso é as que forem estatais, porque embora ela continue vendendo e ganhando dinheiro com o que exporta, ela mantém um preço justo dentro do próprio país, que o mercado internacional, esse sim, nunca quer que isso aconteça. E é por isso que eles causam, inclusive, tretas globais por conta disso. A treta do petróleo. A palavra é outra, mas eu uso o nome treta porque quando coloca outra palavra dá problema. Mas o fato é que esse discurso, meus irmãos, ele tem dois objetivos. Colocar as pessoas contra a Petrobras e assim ele poder entregar. Porque ele sim pode fazer alguma coisa. Ele é o homem que pode fazer alguma coisa. Agora, ele não quer fazer porque são esses empresários que financiam a campanha dele. E segundo, o objetivo não é outro a não ser realmente privatizar ela 100%. E aí tirar qualquer possibilidade de um governo sério entrar e colocar a gasolina a preço acessível de novo, como já foi. E inclusive é promessa de outros candidatos, porque é possível fazer. Agora, inclusive, o governo está indo contramão do mundo, né? As pessoas quando falam em estatizar, até porque a ideia é essa mesmo, é colocar, como o doutor Enéas bem já falava naquela época, não é uma coisa de agora, é colocar o brasileiro contra o próprio Brasil, né? Mostrar que tudo que é nacional não presta. E quando alguém fala isso, já vem dizendo logo que é coisa de comunista, que é não sei o que Cuba é assim. Mas essa é uma tendência do mundo. Olha essa matéria aqui que ela diz o seguinte, ó. Em todo o mundo, a reestatização de empresas que cuidam de serviços essenciais e de recursos estratégicos é uma tendência que vem crescendo nos últimos anos. A experiência com privatizações a partir dos anos de 1990 deixaram um legado de insatisfação, prejuízos e inseguranças, que ensinaram muitos países a reconhecer o erro e voltar atrás. E isso aqui é fato, você está sentindo isso hoje nos preços. Embora ele venha dizer que é pandemia, que é isso, que é aquilo, tem nada a ver. O problema dos combustíveis se chama PPI, ponto final. De acordo com uma pesquisa publicada pela Transnational Institute TNI, Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade baseado na Holanda, pelo menos 1.408 serviços foram criados ou reestatizados no mundo nos últimos anos. A Alemanha, quarta maior economia do planeta, que eu saiba lá não é comunista, tá certo? Puxa a fila com 411 casos. Em seguida vem os Estados Unidos, que erroneamente as pessoas acreditam que seria um país de estado mínimo, com 230 casos, principalmente em serviços de água e telecomunicações, a França com 156 casos, a Espanha 119 e o Reino Unido, 110 casos também se destacam. Isso significa que, diferentemente das fake news financiadas por setores da elites ricas do Brasil, a reestatização é coisa de país rico e que se preocupa com o bem-estar do próprio povo. O movimento ganha força baseado nos resultados que ele tem apresentado, com melhora nas condições de trabalho, preços mais baixos e mais qualidade dos serviços. Esses benefícios estão intimamente ligados. Trabalhadores com boas condições prestam melhor serviço e com serviços mais eficientes baixam o custo, tarifas para o consumidor. Apesar das lições aprendidas, mundo afora, elas são totalmente ignoradas no Brasil. A matéria ainda continua aqui, mas você sabe que o Brasil está privatizando tudo e não é apenas esse governo, deixar claro, tá certo? O PT é grande responsável por isso também, transformando as nossas estatais em empresas mistas. O que tem que fazer, e eu vou começar a fazer sempre isso agora nos vídeos, porque as pessoas perguntam, Davi, você falou dos problemas. Tá certo, você tem razão. E o que fazer? Bom, o que fazer é exigir do governo que se reestatize essas empresas. Esse é o primeiro ponto. Para a Petrobras voltar a poder mexer nesse PPI sem faltar combustível, que isso é uma verdade, não é fake news, se mudar o PPI hoje, Bolsonaro pode fazer isso. Ele pode mudar o conselho inteiro ali da Petrobras e mudar. Nesse caso, se ele fizer isso, vai faltar combustível, porque, repito, as nossas refinarias 50% e as nossas distribuidoras foram privatizadas a preço de banana, igual a Eletrobras. Estão falando aí que foi 96 bilhões, mas só vai entrar 26 bilhões agora, tá certo? Que é para o Bolsonaro tentar se reeleger, e o restante em 30 anos, meus irmãos. Meu irmão, se o governo vendesse qualquer estatal que fosse, a mim e a vocês, e nós tivéssemos condição de arranjar esse tantinho, o restante a gente paga com a própria empresa, meus irmãos. Isso aí é uma doação que estão fazendo.
Quem não queria, por exemplo, o cara dissesse, olha, eu tenho essa casa aqui pra vender, vou vender ela por 100 mil, certo? O aluguel da casa é 10 mil reais. Você não compraria? Olha, pode comprar aqui, você vai pagar com um ano só. O que é que você ia fazer? Alugava a casa pelos 10 mil, apuraria 120 mil e em um ano você tinha pagado e ainda ficado com lucro, sem gastar nada do bolso. Alguém faria esse negócio da China? Não. Ninguém venderia uma casa assim pra você, não é? Ainda mais com o inquilino dentro, com um contrato firmado. Mas o governo vende. A quem? Aos amigos do rei. E quem são os amigos do rei? Grupos financeiros internacionais que doam dinheiro para a campanha deles. E o objetivo é um só: tornar a União cada vez mais dependente do sistema financeiro internacional, sem autonomia nenhuma, para que fique mais barato e mais fácil eles manipular as leis e a legislação de cada país, criando verdadeiras bizarrices jurídicas dentro da nação, e o governo ali como meros servos, como meros empregados ilustres. É isso que está acontecendo, é uma tendência global, e países com a corrupção em alto nível como o Brasil, isso está indo de vento em popa. Um país que nunca produziu tanto, somos realmente ricos dos mais variados tipos de recursos que você possa pensar, desde água até agropecuária, minérios, combustíveis, e mesmo assim o pessoal passa fome. Como o Dr. Batista Vidal, que faria parte do governo Enéas se tivesse sido eleito, já disse, o Brasil não está mal administrado. Mal administrado com todas essas riquezas que esse país tem, ele cresceria 3% ao ano. Cresceria mais que a China. Ele está programado, administrado de fora para dentro, para ficar exatamente assim como está. Era o que Enéas chamava de governo alienígena. Não era alienígena ET mesmo, descendo em disco voador. Ele falava isso, que a nossa nação atende ordens de um governo ilegítimo, no caso o Deep State, que é para que a gente fique exatamente nessa situação. E Bolsonaro é a verdadeira marionete deles. De todos os candidatos, quem tem as piores propostas econômicas, o pior plano econômico se chama Bolsonaro. É indiscutível isso. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Nós voltaremos às 5 da tarde com mais um vídeo. Aliás, com a parte 2 da pesquisa que a gente vem realizando aqui no Nordeste, tá certo? Então, não perca, tá bem engraçado também, a gente faz daquele jeito lá de nós. Eu peço que você assista e a gente vai mostrar o resultado, independente do que a gente pensa, tá certo? Vou mostrar o resultado com as pessoas, o que elas pensam, pra gente ver aí quem realmente tá na frente das pesquisas, pelas pessoas trabalhadoras, pelas pessoas simples, tá certo? Fiquem todos com Deus, meus irmãos, 5 da tarde, não esquece. Um abraço, fui!